Minha esposa me traiu com seu chefe, e minhas filhas a encobriram. Então, entreguei os papéis do divórcio, as deserdei e mudei meu testamento. Suponho que estou escrevendo tudo isso para estranhos na internet, porque literalmente, não tenho mais ninguém com quem falar neste momento. Minha vida acabou de ser destruída, e eu mal consigo processar metade do que aconteceu, mas talvez escrever me ajude. Ou não. Tanto faz. Minha esposa, Camila, e eu estivemos juntos por quase 30 anos. Começamos nosso relacionamento quando ela tinha 19 anos, e eu, 22. Naquela época, éramos pobres. Vivíamos em um apartamento horrível no centro de São Paulo que sempre cheirava a gatos dos inquilinos anteriores. Não importava o quanto limpássemos. Começamos do zero, e construímos tudo juntos. Tivemos 2 filhas, Beatriz, de 26 anos, e Laura. Do 24, Beatriz sempre foi a inteligente, a melhor da classe, formada com honras. Agora ela tem um emprego importante em uma empresa e está noiva de um cara do mundo financeiro chamado Rafael. O casamento está marcado para outubro. Laura, por outro lado, sempre foi mais descontraída, interessada em arte e coisas assim. Sempre achei que ela era a filhinha do papai. Como em qualquer casamento, tivemos nossos momentos difíceis. Quando as meninas eram pequenas, o dinheiro era curto. Eu trabalhava na construção, às vezes em 2 empregos, enquanto Camila era garçonete em um restaurante na Vila Madalena e estudava para sua carreira. Discutíamos por bobagens, mas sempre resolvíamos. É assim que funciona o casamento, não é? Você fica e luta. Não desiste só porque as coisas ficam difíceis. Mas ultimamente, não sei, algo parecia estranho. Nos últimos meses, Camila começou a agir de forma diferente. Nada muito óbvio, apenas pequenos detalhes. Por exemplo, de repente, ela ficou super protetora com o celular. Uma vez, peguei o celular dela só para ver a hora, porque o meu estava carregando, e ela praticamente se jogou para tirá-lo da minha mão. Disse algo sobre privacidade e limites. Limites. Estamos casados há 30 anos. Desde quando temos limites com nossos celulares? Depois, começaram essas noites de meninas com Beatriz e Laura. Antes, elas se reuniam talvez uma vez por mês. O que eu achava ótimo, porque sempre gostei de ver que eram próximas. Mas de repente, começaram a se encontrar a cada 2 semanas, às vezes mais. Quando eu perguntava o que tinham feito ou onde foram, sempre recebia respostas vagas. Só jantamos, só colocamos o papo em dia. Camila costumava chegar em casa e me contar todos os detalhes e fofocas do que conversavam. Mas isso também mudou. Há uns 6 meses, voltei cedo de uma viagem de negócios, porque uma reunião com um cliente foi cancelada, e consegui pegar um voo antes. Quando cheguei em casa, Camila estava ao telefone, mas desligou rapidamente assim que me viu. Disse que era Beatriz, mas quando perguntei sobre o que falavam, ela ficou estranha e mudou de assunto. Certa vez, entrei na cozinha e peguei Laura, no meio de uma frase dita em voz baixa para Camila. Não ouvi tudo, só algo como você acha que ele sabe. Do que estão sussurrando? Perguntai. Só estávamos falando de algo para mais tarde. Nada com que se preocupar. Laura respondeu rápido demais. É só uma surpresa, você vai saber logo, disse Camila, passando por mim para pegar algo na geladeira. Você vai ver. Pensei que talvez estivessem planejando algo para meu aniversário, que estava próximo, mas então aconteceu outra coisa. Uma noite, Camila me disse que iria visitar a irmã em Florianópolis no fim de semana. Não dei importância, nem pensei muito nisso. Dias depois, estava conversando com Beatriz por telefone, colocando o papo em dia, quando ela mencionou casualmente que a mãe estava bem bronzeada. Franzi a testa. Bronzeada? Em Florianópolis? Houve uma pausa minúscula, quase imperceptível, mas algo nela me fez sentir que Beatriz tinha dito algo errado. Então, ela deu uma risadinha. Sim, fomos juntas a um salão de bronzeamento antes de ela viajar. Foi meio improvisado. Não parecia grande coisa, então deixei passar. Mas depois comecei a notar mais mudanças em Camila. Repent. Ela começou a se vestir diferente, a comprar roupas novas, a se maquiar com mais frequência. Inscreveu-se em uma academia no Itaim Bibi e começou a ir 3 vezes por semana. Tudo bem, suponho. Mas tudo isso surgiu do nada. E ela comprou uma pulseira de prata há alguns meses. Disse que era um presente para si mesma por uma conquista profissional. Parecia cara. Quando perguntei quanto custou, ela ficou na defensiva e disse que eu nunca me importei com ela. Dando um memo. Isso não era verdade. Sempre disse a ela para comprar o que quisesse, já que podíamos pagar. Apesar de tudo isso, continuei me convencendo de que talvez estivesse exagerando, que talvez fosse só a crise do nido vazio, ou algo assim. Agora que as meninas não moravam mais conosco, éramos só eu e ela. As pessoas mudam depois de 30 anos. Isso é normal.
não é? Eu não queria ser aquele marido ciumento e controlador que surta quando a esposa corta o cabelo ou passa mais tempo com as filhas. Esse nunca foi meu estilo. Sempre confiei completamente em Camila, mas havia algo dentro de mim, uma sensação persistente que eu não conseguia ignorar, como se estivesse perdendo algo óbvio. E então, numa terça-feira qualquer, tudo desmoronou. Eu estava no trabalho, supervisionando uma obra em São Paulo, nada fora do comum. Na hora do almoço, chequei meu e-mail, olhando as mensagens habituais sem muito interesse, até que um chamou minha atenção. Assunto: sua esposa está te traindo. Minha primeira reação foi pensar que era spam. Algum tipo de golpe, como aqueles emales de príncipes nigerianos. Mas, por alguma razão, abri mesmo assim. O e-mail era curto. Camila está se envolvendo com seu chefe, Ricardo, há mais de um ano. Todos na empresa sabem, menos você. Pensei que você deveria saber. E havia um vídeo anexado. Fiquei sentado na minha caminhonete por uns 20 minutos, apenas olhando o celular. Uma parte de mim não queria ver, como se, ao não assistir, talvez não fosse real. Mas finalmente, cliquei em play. O vídeo parecia ser de uma festa de Natal da empresa. Ao fundo, vi Camila sentada muito perto de um homem que reconheci como seu chefe, Ricardo. Não estavam fazendo nada muito óbvio, apenas conversando em um tom muito íntimo. Então, a câmera se moveu para uma mulher bêbada que me parecia familiar. Eu a tinha visto antes quando fui buscar Camila no trabalho. Meu Deus, esse é o marido dela? Perguntou a mulher, cambaleando um pouco. Não, só estou gravando. A festa, respondeu a pessoa atrás da câmera. Mas me diz, o que você estava falando sobre Camila e Ricardo? A mulher bêbada deu uma risada e disse: todo mundo sabe que eles estão se pegando há tipo um ano. Acham que são super discretos. Mas, por favor, essas viagens de negócios que fazem juntos, como somem na hora do almoço, ele até comprou aquela pulseira que ela sempre usa. A pulseira. A de prata. A que ela disse que era por uma conquista profissional. Senti meu mundo inteiro desabar. A voz da pessoa que gravava voltou. E como ninguém descobriu, a mulher bêbada tomou um gole de sua bebida e riu. Ela tem tudo sob controle, disse, com um sorriso preguiçoso. Tem toda a rotina bem ensaiada. Desculpas, pequenas mentiras. As pessoas acham que ela tá trabalhando até tarde, fazendo compras, sei lá. Mas não, tá com ele. O vídeo acabou. Fiquei lá olhando o celular, sentindo como se tivessem arrancado o ar dos meus pulmões. Não sabia quem enviou, mas tinha uma forte suspeita. Fernanda trabalhava com Camila, e sempre houve tensão entre elas, desde que Camila conseguiu uma promoção no lugar dela no último ano. Isso tinha que ser a vingança dela. Tentei me convencer de que era só fofoca. Do escritório. O delírio de uma bêbada rancorosa. Mas, quanto mais pensava, mais as peças se encaixavam. As noites de meninas, as respostas vagas, as ligações estranhas, a pulseira. Não consegui voltar ao trabalho. Minhas mãos tremiam demais. Disse ao meu chefe que tinha uma emergência familiar e fui embora. Mas não para casa. Não podia enfrentar aquele lugar. Acabei na casa do meu amigo João, que me olhou uma vez e soube que algo estava errado. Não disse nada. Só peguei meu celular, coloquei o vídeo e entreguei a ele. Puta merda, cara, disse João quando terminou. O que você vai fazer? Não tinha ideia. Tudo o que pensava era que queria confrontar Camila imediatamente. Mas outra parte de mim precisava de mais provas. O vídeo poderia ser só fofoca de escritório, né? Não era o suficiente. Naquela noite, fiquei na casa de João. Disse a Camila que tinha uma emergência numa obra e que não voltaria por 2 dias. Ela nem hesitou, só disse: tá bom, se cuida. Como se nada estivesse errado. Como se não estivesse mentindo. Na Menhakera. A facilidade com que ela fez isso me revirou o estômago. Na noite seguinte, ela me mandou uma mensagem dizendo que ia para a janta habitual com as meninas. Só uma reunião no meio da semana. Tô saindo, não me espera acordado. Disse, colocando o casaco. Falei para ela se divertir, e assim que ela saiu, saí do apartamento do João. Cruzei a cidade e estacionei do lado de fora do restaurante na Vila Mariana, onde Beatriz e Laura costumavam se encontrar com ela. Fiquei lá por 20 minutos, esperando vê-la entrar, mas ela nunca apareceu. Pela janela, vi Beatriz e Laura na mesa de sempre. Nem sinal de Camila. Apertei o celular e mandei uma mensagem para Beatriz. Oi, só queria saber se a mãe já chegou pro jantar. Segundos depois, meu celular vibrou. Sim, ela tá aqui. Por quê? Fiquei olhando a mensagem, com o estômago embrulhado. A verdade me atingiu como um tijolo no peito. Estavam mentindo para mim. Tinham mentido esse tempo todo, acobertando-a, inventando histórias, me olhando nos olhos e contando lorotas enquanto ela estava com ele. Trinquei os dentes e abri o aplicativo de rastreamento que instalamos.
nos nossos celulares anos atrás por segurança, a localização dela não estava no restaurante. Estava do outro lado da cidade, num restaurante italiano chique nos jardins. Eu sabia o que encontrar, mas vê-lo com meus próprios olhos ainda me deixou sem ar. Pela janela, lá estava ela, sentada ao lado de Ricardo, tão perto que praticamente estava no colo dele, sorrindo como se não tivesse uma única preocupação no mundo. Ela se inclinou mais, apoiando a cabeça no ombro dele. Nem tentavam esconder. Peguei meu celular e tirei fotos. Muitas fotos. Depois, abri nosso grupo de família, que incluía não só Camila, Beatriz e Lovra, mas também meus pais, meus irmãos, os irmãos da Camila, tios, primos, todo mundo. Anexei as fotos e escrevi uma única mensagem. Espero que você esteja aproveitando seu jantar com as meninas. Camila, parece que seu chefe também está gostando. Aperte enviar. Imediatamente, meu celular explodiu com notificações. Não respondi nenhuma. O que eu ia dizer? Acabei de descobrir que minha esposa de 30 anos está transando com o chefe dela. E que minhas filhas estão acobertando. Como está sua noite? Passei o resto do dia dirigindo sem rumo, tentando encontrar as palavras. Quando finalmente cheguei em casa, elas estavam todas lá, sentadas na sala com cara de preocupação. Pai, o que está acontecendo? Perguntou Beatriz assim que entrei. Você nos deixou preocupadas. Não disse nada de início. Só peguei meu celular, abri as fotos e entreguei para Camila. O rosto dela ficou pálido na hora. Quante mandou isso. Eu tirei. Hoje, depois de receber isto, aí coloquei o vídeo. O silêncio na sala era absoluto. Laura começou a chorar. Beatriz apenas baixou o olhar. Camila balançou a cabeça várias vezes, como se achasse que poderia fazer tudo desaparecer se tentasse o suficiente. Há quanto tempo? Perguntei. Camila não respondeu. Foi Beatriz quem falou primeiro. Pai, você precisa entender. Há quanto tempo? Gritei. Todas se encolheram. 15 meses, sussurrou Camila, quase inaudível. E vocês também? Olhei para as minhas filhas. Há quanto tempo estão acobertando sua mãe, mentindo na minha cara, me fazendo... Eu sabia, disse Laura, chorando. Pai, me desculpa. A mãe disse que era só temporário, que estava passando por algo. Cala a boca, disparou Camila. Só cala a boca. Não, deixa ela falar, eu disse. Ouvir exatamente como minha família conspirou pelas minhas costas. Fiquei lá, olhando para minha família, que de repente parecia um grupo de estranhos. Beatriz tentando tomar o controle da situação. Como sempre. Laura, chorando sem parar. E Camila, com a cara pálida, como se tivesse visto um fantasma. Não foi assim, disse Beatriz, com aquela voz calma e profissional que usava quando queria parecer razoável. A mãe estava infeliz. Você estava sempre tão ocupado com o trabalho, aqueles projetos longos, sempre fora. Sério, tá me culpando agora? Eu não acreditava no que estava ouvindo. Não estou te culpando, disse, mas o tom dela dizia o contrário. Só digo que tinha razões. Você não estava lá para ela emocionalmente. Sempre presente fisicamente, mas mentalmente assente. Nunca queria falar de coisas reais. Para minha filha mais velha, essa estranha que agora defendia a traição da mãe. Então isso justifica ela transar com o chefe? Faz ficar tudo bem você ter mentido para mim por mais de um ano? Não. Mas, não tem mais. Greta de novo não tem nenhuma de desculpa para isso. Nenhuma. Camila finalmente falou. Eu ia terminar. Só estava esperando o momento certo. Pra quê? Pra me contar a verdade ou pra me largar? Qual das duas? Ela não respondeu. Não precisava. Sabe, o que mais me mata nisso tudo? Olhando para as três, não é nem a traição. Quer dizer, sim, isso é uma merda. Não me entendam mal. Mas o pior é a mentira. A conspiração. Vocês três sentadas comigo na mesa, rindo, agindo como se tudo fosse normal, enquanto guardavam esse segredo enorme. Vocês têm ideia do quanto isso me faz sentir estúpido? Não queríamos te machucar, sussurrou Laura entre lágrimas. Parabéns, disparei com frieza. Vocês falharam espetacularmente nisso. A dor nos olhos delas me fez sentir um leve remorso, mas eu estava furioso demais para ligar. E agora? Perguntou Beatriz, sempre prática, já pensando nos próximos passos enquanto eu ainda tentava absorver a bomba que tinha explodido na minha vida. Agora, disse, em voz baixa, quero que todas saiam desta casa. Pai, por favor, implorou Laura. A gente pode conversar sobre isso. Sei que estraguei tudo, mas... Fora! Gritei. Sério, todas fora. Elas foram. Camila e Beatriz praticamente tiveram que arrastar uma Laura desolada. Quando a porta fechou, desabei no sofá, sentindo como se tivessem arrancado meu coração e pisado nele. A casa parecia vazia, silenciosa demais. Andei pela sala,
olhando todas as nossas fotos de família. Peguei a primeira foto que vi, nós na formatura da Beatriz, e joguei contra a parede. O vidro estilhaçou. Por 2 segundos. Pareceu bom. Depois, só me senti pior. Não dormi aquela noite. Fiquei sentado no sofá, olhando pro nada, tentando entender. Meu celular vibrava sem parar com chamadas e mensagens das 3. Ignorei todas. O que eu ia dizer? Os dias seguintes foram um borrão. Pedi folga no trabalho. Disse ao meu chefe que era uma emergência familiar. Tecnicamente, não era mentira. Quase não saí do sofá. Não comi, não tomei banho, só fiquei lá, revisitando cada momento do último ano, procurando sinais que ignorei. João passou para me ver comida. Não toquei nela. Ele disse para eu ficar com ele, que não era bom ficar sozinho em casa, com tantas lembranças, mas eu não conseguia me mexer, não conseguia fazer nada. Meu celular não parava de tocar. As mensagens da Camila foram de arrependidas. Me desculpa muito. Por favor, me deixe explicar. Para cheias de raiva. Você está sendo infantil. Precisamos conversar como adultos. Até manipuladoras. Tô preocupada com você. Favor, só me diz que você está bem. Ignorei todas. Camila não era mais nada para mim. Depois de tudo que dei nesse casamento. Depois de 30 anos de sacrifício, trabalho duro e lealdade, ela jogou tudo fora por uma aventura barata. Beleza, foi escolha dela, que aproveitasse o chefe. Não me importava, mas Beatriz e Laura, esse foi o verdadeiro golpe no coração. Minhas próprias filhas, as meninas que criei, protegi, pelas quais trabalhei, elas fizeram parte disso, sabiam. E pior, ajudaram, mentiram para mim, acobertaram, me olharam nos olhos, sentaram na minha frente, na mesa, e agiram como se nada estivesse errado. Essa traição era algo que eu não conseguia superar. Beatriz mandou uma única mensagem. O que você está fazendo é injusto para todo mundo. Quando estiver pronto para ter uma conversa madura, me avisa. Sempre se achando, agindo como sei. O culpado fosse eu. Quis jogar o celular na parede. Laura era diferente. Ligava o tempo todo. Deixava mensagens de voz chorando. Pai, por favor, fala comigo. Sei que estraguei tudo. Só queria manter a família unida. A mãe disse que se eu te contasse você ia embora, e tudo ia desmoronar. Me desculpa muito. Por favor, não me odeie. As mensagens dela eram as mais difíceis de ignorar. Ela sempre foi minha garotinha, que me trazia dentes de lalho, e chamava de flores, que dormia no meu peito vendo desenho. Mas agora, tudo que eu via, era ela mentindo na minha cara, ajudando Camila a me trair pelas costas. Depois de uma semana assim, João finalmente me convenceu que eu precisava me recompor. Ele tinha razão. Não podia ficar lá, me sentindo vítima. Tinha que fazer algo. Liguei para um advogado que João indicou. Com as provas que você tem, você está numa boa posição, ele disse depois de ver o vídeo e as fotos. Mas você precisa ser esperto. Não saia de casa. Isso pode ser interpretado como abandono. Não esvazie as contas, mas transfira metade do dinheiro para uma conta separada que ela não possa tocar. E documente tudo. Segui o conselho dele. Fiquei, me coça. Transferi dinheiro. Troquei as fechaduras. Comecei a documentar cada interação. Um dia, Camila apareceu com Beatriz, exigindo que eu as deixasse entrar para pegar as coisas delas. Gravei tudo com meu celular, parado na porta enquanto elas me xingavam de tudo. Vocês podem pegar suas coisas quando meu advogado autorizar, disse calmamente. Isso só as deixou mais furiosas. Eu caso, em 2 meses. Gritou Beatriz. Você vai mesmo estragar tudo só porque a mãe cometeu um erro? Erro é esquecer de pagar uma conta. Respondi. O que sua mãe fez foi uma escolha. Uma série de escolhas, todos os dias, por 15 meses. E o que você fez foi tão ruim quanto. Eu estava protegendo minha família. Não, você estava protegendo a aventura da sua mãe. É diferente. Elas foram embora. Mas antes do ir, Beatriz disse. Mesmo assim, espero que você pague o casamento. Você prometeu. A audácia dessa menina. Só bati a porta na cara dela. Faz 2 semanas que descobri tudo. Tento me manter de pé. Seguir a rotina. Acordar, ir para o trabalho. Voltar para casa. Olhar para as paredes, tentar dormir e repetir. João e outros amigos checam como estou. Me chamam para tomar uma cerveja, ver um jogo. Mas quase sempre recuso. Não tenho energia para ser social. Laura segue tentando falar comigo. Ligações, mensagens, até apareceu no meu trabalho uma vez. Finalmente topei. Vê-la, não estava pronto para perdoar. Mas pelo menos estava disposto a ouvir. Nos encontramos numa cafeteria nos Jardins. Ela estava com olheiras profundas, cabelo sem lavar, usando o mesmo moletom desde o ensino médio. Desculpa muito, pai, disse assim que sentei. Sei que isso não conserta nada, mas de verdade,
Me desculpa, por que você não me contou? Perguntei. Era a pergunta que não me deixava dormir à noite. A mãe disse que estava passando por uma crise de meia-idade. Murmurou. Que só precisava tirar isso do sistema. E que, se você soubesse, nunca ia perdoar ela. Disse que ia destruir nossa família. Então, em vez... Se inscreva no canal e ative o sininho. É fácil, rápido e nos ajuda a produzir novos conteúdos. disso, você destruiu minha confiança. Laura se encolheu como se eu tivesse batido nela. Eu sei que foi errado. Sussurrou. Mas você estava sempre trabalhando, pai. Sempre nos canteiros de obra. Sempre estressado com dinheiro. Ei, se sentia sozinha. Não estou dizendo que isso torna certo. Acrescentou rápido. O que ela fez foi errado. Mas talvez se você tivesse estado mais presente, se tivesse conversado mais com ela, se tivesse notado que ela estava infeliz, lá estava. Até na desculpa dela, ainda me culpava. Eu me matei de trabalhar para dar tudo para você e para sua irmã. Disse baixo. Para pagar a faculdade de vocês, para garantir uma casa boa, carros bons, férias. Se sua mãe estava infeliz, ela podia ter falado comigo. Podia ter sugerido terapia. Podia ter pedido o divórcio. Em vez disso, ela me traiu. E você? Ajudou. Eu sei. Sussurrou. Só tô tentando explicar, não justificar. Não tinha certeza se acreditava nela. Mas, olhando para ela, não consegui simplesmente virar as costas e ir embora como planejei. Ela ainda é minha filha, mas não sei se vou confiar nela de novo algum dia. Preciso de tempo, disse. Não sei se vou conseguir confiar em você como antes. Entendo, respondeu, enxugando as lágrimas. Obrigada por vir-me. Enquanto havia se afastar, me senti dividido entre querer chamá-la de volta ou cortá-la da minha vida para sempre. Enquanto isso, o divórcio avança. Camila tá brigando pela metade de tudo, incluindo minha poupança de aposentadoria que comecei antes de nos conhecermos. Quer a casa, pensão, tudo. Diz que sacrificou a carreira pela nossa família, embora trabalhe em tempo integral, desde que Laura entrou na escola. E para completar, Beatriz segue me mandando contas do casamento, depósitos para o salão, pagamentos para a florista, ajustes no vestido, o descaramento. Não respondo, mas cada nova exigência aumenta minha raiva. Uma noite, recebi uma mensagem do Rafael, noivo da Beatriz. Ele queria se encontrar para tomar um café. Disse que queria entender o que tinha acontecido de verdade. Quando nos encontramos, ele confessou que Beatriz não sabia que ele estava lá. Ela ficaria furiosa se soubesse. Ela tinha dito para ele que eu estava exagerando por causa de uma aventura curta, que eu sabia, que expulsei todo mundo e que me recusava a pagar o casamento por despeito. No começo, ele acreditou, mas notou que Beatriz estava agindo estranho, como se escondesse algo. Então começou a fazer perguntas. Contei tudo. O vídeo. Os 15 meses de traição, como as duas filhas acobertaram a Camila. Quando terminei, Rafael estava pálido. Não fazia ideia de que era tão grave. Naquele momento, eu ainda tentava decidir o que fazer com Beatriz. E Laura cortá-las da minha vida completamente parecia drástico. Mas depois de tudo que fizeram, será que eu poderia confiar nelas de novo? Reconstruir nossa relação parecia impossível quando eu nem tinha certeza se elas realmente se arrependiam do que fizeram. A única coisa que eu tinha certeza era que Camila e eu estávamos acabados. Não tinha volta depois de um nível de traição desses. Então, entrei com um pedido de divórcio. O trabalho virou meu refúgio. Eu precisava continuar ganhando dinheiro, especialmente com o divórcio querendo me deixar na pior. Meu time notou que algo estava errado, mas não fizeram. Quando eu me distraía ou precisava de um momento, eles simplesmente me davam espaço, e eu agradeci por isso. O divórcio ficou feio rápido. O advogado da Camila tentou mudar a história, me pintando como um workaholic negligente que a empurrou. Meu advogado sugeriu fazer um acordo para não prolongar o processo, mas recusei. Não era mais sobre dinheiro, era questão de princípios. Ontem, Rafael me ligou de novo. Teve uma briga feia com Beatriz depois da nossa conversa. Ele começou a fazer perguntas sobre a traição, e ela explodiu, acusando ele de estar do meu lado, de trair a confiança dela. A ironia é impressionante. Tô com sérias dúvidas sobre o casamento, ele me disse. Se ela conseguiu mentir sobre algo tão grande, o que mais ela está escondendo? Rapaz esperto. Try protégé. Quem trai? Respondi. Alguém que justifica mentir para o próprio pai por mais de um ano, pode justificar mentir para qualquer um. Falando da Beatriz, na semana passada ela me mandou um e-mail gigante, cheio de psicologia barata sobre processar meus sentimentos e trabalhar minha raiva pra gente curar como família, como se fôssemos todos dar as mãos e cantar. Depois do que fizeram, para completar,
teve o descaramento de incluir mais formulários de gastos do casamento que precisava que eu assinasse. Laura está diferente desde nossa conversa na cafeteria. Se afastou um pouco, manda mensagens a cada poucos dias. Nada insistente, só para saber como estou. Espero que você está bem. Penso em você. Te amo, pai. Normalmente não respondo, mas também não bloqueio. Não sei porquê. Talvez, uma parte de mim ainda não esteja pronta para deixar ela ir completamente. João tem sido um grande apoio nisso tudo. No último fim de semana, me convenceu a ir pescar com ele e uns amigos em Ilhabela. Foi a primeira vez em semanas que passei horas sem pensar no caos que minha vida virou. Aí meu advogado, André, ligou com notícias interessantes. Parece que Camila está tentando vender alguns dos nossos bens conjuntos antes do divórcio ser finalizado. Ela mencionou isso por acidente para um amigo em comum, junto com um detalhe de que ela e o chefe estão planejando uma grande viagem para a Europa assim que toda essa inconveniência acabar. Inacreditável. André conseguiu uma ordem judicial de emergência para congelar tudo. Uma pequena vitória. Ainda não sabia o que fazer com Beatriz e Laura. Eu as amava, mas toda vez que começava a amolecer, lembrava das mentiras. As falsas noites de meninas, como acobertavam a Camila, avisando ela quando eu fazia perguntas. Não é sábio. Como a Chuderam. Durante 15 meses, escolheram a aventura dela, em vez do meu direito à verdade. O casamento da Beatriz está chegando. E de algum jeito, ela ainda espera que eu a leve ao altar. Até mandou uma mensagem manipuladora dizendo que meus problemas com a Camila não deveriam afetar o dia especial dela. Como se isso fosse o importante. E não a família que ela ajudou a destruir. Não respondi. Qualquer coisa que eu dissesse ia acabar com eu mandando ela pro inferno. Pensei em simplesmente ir embora, vender a caça, me mudar para outro lugar, talvez Florianópolis, começar do zero. Mas isso parecia que eu estava deixando eles vencerem, como se eu fosse o que fez algo errado. E justo quando achei que não podia piorar, a vida decidiu me jogar outra surpresa. Estava numa reunião com meu advogado, falando do divórcio. Quando ele mencionou dar uma olhada nas redes sociais, para ver se tinha algo que pudesse ajudar no caso. Não uso essas coisas, disse. Bem, a Camila usa, respondeu, virando o computador para mim. E você pode querer ver isso. Era a página de Facebook da Camila. Tinha um post de alguns dias atrás, uma foto dela, do Ricardo e da Beatriz, num restaurante chique nos Jardins. A legenda dizia: tão abençoada, por estar cercada de amor. Enquanto unimos nossas famílias, Ricardo fez o pedido oficialmente. Planejamento de casamento pra gente depois de ajudar a Beatriz com o dela. Noivos, o divórcio nem estava finalizado e eles nem se davam ao trabalho de esconder. E Beatriz estava lá, com eles, celebrando a relação que destruiu nossa família. Nos comentários, ela escreveu: tão feliz por vocês. Mal posso esperar para celebrar 2 casamentos. Me senti tão idiota, aqui estava eu, ainda me recuperando. Que essa foi a gota d'água. Naquele momento, algo dentro de mim simplesmente quebrou. Todo o sofrimento, a traição, os meses duvidando de mim mesmo, tudo se cristalizou. Numa clareza fria, quero mudar meu testamento, disse pro advogado. Quero que Camila não receba nada além do que a lei exige. E quero que Beatriz e Laura sejam tiradas como beneficiárias. André me olhou surpreso. Tem certeza? É um passo importante. Tô certo, disse. Elas fizeram suas escolhas. Agora eu tô fazendo a minha. Quando cheguei em casa aquela noite, recebi uma ligação do Rafael. Ele terminou com Beatriz. Tinha encontrado mensagens entre ela e Camila, planejando como me manipular para pagar o casamento. Tinha uma estratégia inteira traçada. Como Beatriz ia me fazer sentir culpado, como usariam amigos em comum para me pressionar. Tudo. Você estava certo sobre ela, disse. Desculpa, senhor. Achei que você precisava saber. Agradeci, sentindo pena do cara. Ele escapou de algo pior, mas ainda assim, devia doer. Mais tarde recebi uma ligação da Laura, chorando tanto, que mal dava para entender. Perescu, ela brigou feio com Camila e Beatriz, depois de descobrir o noivado e os posts nas redes sociais. Nem me contaram. Eu sabia. Descobri pelo Facebook, como Tadu. E quando perguntei para a mãe como ela podia ficar noiva se vocês nem estão divorciados, ainda, ela disse que eu precisava crescer e aceitar a realidade. Beatriz, claro, ficou do lado dela. Disse que eu estava sendo infantil e dramática. Uma parte de mim sentiu uma pontada de esperança, como se talvez Laura finalmente estivesse vendo a verdade. Mas aí ela disse: só não entendo por quê. Vocês não podem tentar consertar as coisas. Por que todo mundo tem que ser tão extremo? A mãe cometeu um erro. Mas, interrompe, 15 meses não é um erro, Laura. Nem menti na minha cara todos os dias por meses. Foram escolhas que todas vocês fizeram. Eu sei,
Disse rápido: eu sei. Não estou defendendo o que ela fez, nem o que eu fiz. Só sinto saudade de como as coisas eram antes. As coisas nunca foram como antes, Laura. Respondi. Tudo era mentira. E eu terminei. O que você quer dizer com terminei? Perguntou, parecendo assustada. Quero dizer que vou seguir com minha vida. Ela começou a chorar mais forte. Pai, por favor. Sei que caguei tudo. Sei que fiz isso. Mas estou tentando, de verdade. Tarde demais. Disse. Jay. Mudei meu testamento. Você e Beatriz estão fora. Silêncio total do outro lado da linha. Você. O quê? Você ouviu direito, disse. Me encontrei com meu advogado hoje. Tudo vai pro meu irmão agora. Mas pai, isso não é justo. Posso sim, e fiz. Vocês fizeram suas escolhas. Agora, eu fiz a minha. Ela desligou. Esperei sentir culpa, mas em vez disso, me senti mais leve. Como se finalmente tivesse soltado uma âncora que estava me afundando há meses. No dia seguinte, tudo descendo. Beatriz me bombardeou com mensagens, me chamando de rancoroso, vingativo, cruel. Camila fez o advogado dela entrar em contato com André pelas minhas ações retaliatórias. Até alguns amigos em comum me procuraram, dizendo que eu estava sendo duro demais, que devia considerar a reconciliação pelo bem da família. Deixei todos falarem, e pela primeira vez em meses, dormi a noite toda, sem sonhar com como as coisas eram. Sem acordar com aquele nó no estômago, só um sono tranquilo, sem interrupções. Foi aí que percebi. A família que eu achava que tinha nunca existiu, era só uma ilusão. E talvez, isso fosse ok. Talvez fosse melhor viver numa verdade dolorosa do que numa mentira confortável. Última atualização. Faz 5 meses que tudo desabou. Pensei em dar um pequeno resumo. O divórcio está finalizado, graças ao trabalho incrível do André e todas as provas que juntamos. Camila não conseguiu nem de longe o que queria. Pegou um pouco de dinheiro e o carro dela. Mas não a casa, nem minha aposentadoria. Ela e Ricardo se casaram 2 semanas depois que o divórcio foi finalizado. Muito chique. Vendi a casa. Muitos recuerdos, bons e ruins. Comprei um lugar menor, mais perto do trabalho, num bairro tranquilo de São Paulo. Nada de luxo, mas é meu. Sem fantasmas. Também, depois que mudei meu testamento e Laura soube, ela apareceu na minha porta no dia seguinte, chorando, implorando para eu reconsiderar. Disse que faria qualquer coisa para consertar as coisas. Falei que apreciava o gesto. Mas minha decisão era, afinal, quando viu que eu não ia mudar de ideia, algo nela mudou. Ficou séria, depois fria. Então é isso? Perguntou. 30 anos de família, e você simplesmente joga tudo fora? Eu não joguei nada fora, respondi. Vocês fizeram isso quando decidiram mentir para mim por mais de 1 ano. Ela foi embora. Não tive notícias dela desde então. Parece que se mudou para a casa da Camila e do Ricardo. Uma grande família feliz. Beatriz se casou no último mês, com um médico que conheceu logo depois que Rafael terminou com ela. Não me convidaram. Não esperava que convidassem. Soube por amigos em comum que Ricardo a levou ao altar. Doeu por 1 minuto. E aí percebi que na verdade não me importava. A coisa com tirar pessoas tóxicas da sua vida é que, no começo, dói pra caramba, mas depois você começa a notar como se sente mais leve. Quanta energia a mais você tem, como tudo parece mais claro. Tô saindo com alguém há uns 2 meses. Vou chamá-la de Mariana. Nos conhecemos num churrasco de amigos. Ela também é divorciada. Então entende a bagagem emocional que vem com isso. Tamo indo devagar, mas é bom. Muito bom. Ela conhece toda a minha história e não me julga por ter cortado laços com minhas filhas. Ela entende de um jeito que a maioria das pessoas não consegue. O ex dela a traiu com a própria irmã. Então ela sabe exatamente o que é uma traição familiar. Sinto falta da Beatriz e da Laura às vezes. Geralmente quando vejo um pai jantando com as filhas adultas num restaurante na Vila Madalena, ou quando ouço uma música que elas gostavam, ou nos aniversários delas. Mas é mais saudade da ideia delas, das filhas que eu achava que tinha. As reais, as que mentiram na minha cara por meses. Essas eu não sinto falta nenhuma. Há algumas semanas, encontrei o Rafael num bar esportivo em Moema. Ele está bem, saindo com alguém novo. Me contou que Beatriz entrou em contato recentemente, dizendo que cometeu um grande erro e queria outra chance. Ele recusou. Welcome. Ensinou algo importante. Disse, sobre respeito próprio, sobre não deixar as pessoas te tratarem como se você não importasse. Ouvir isso significou muito. Pelo menos algo bom saiu de todo esse desastre. Na semana passada, finalizei meu novo testamento com meu advogado. A maior parte das minhas coisas vai para o meu irmão e os filhos dele, que têm sido meu apoio em tudo isso. Também criei um pequeno fundo de bolsas na universidade comunitária local, para um programa de gestão em construção. Pensei que, pelo menos, poderia ajudar alguns jovens que realmente valorizem a oportunidade.
Mariana e eu tamo conversando sobre morar juntos no próximo ano. Tamo indo devagar, mas a direção parece certa. Ela me faz rir, me confronta quando precisa. E, o melhor de tudo, não tem um único parente que me apunhalou pelas costas. Uma melhora danada! Às vezes, as pessoas me perguntam se me arrependo de ter cortado Beatriz e Laura completamente da minha vida. Dizem coisas como mais são suas filhas, ou família é para sempre, ou alguma outra frase tirada de cartão de aniversário. Minha resposta é sempre a mesma. Família não é só sobre sangue, é sobre confiança, respeito, lealdade. Coisas que minhas filhas mostraram que não têm. Talvez um dia uma delas perceba de verdade o que fez e se sinta culpada de verdade, sem desculpas ou culpar os outros. Talvez porcos voem também. Não vou ficar aprendendo a respiração esperando por nenhuma dessas coisas. O que aprendi com tudo isso é que você não controla o que os outros fazem, só como você reage. Camila escolheu trair. Beatriz e Laura escolheram acobertar e apoiar. E eu escolhi me afastar de todas elas. O mais difícil não foi a traição em si, por mais devastadora que fosse. Foi perceber que minhas próprias filhas, as pessoas por quem eu faria qualquer coisa, podiam me trair, que podiam me olhar nos olhos, mentir dia após dia, ajudar a partir meu coração e depois me culpar por não estar feliz com isso. Mas aqui vai a chave. Quando você aceita que as pessoas que você amava não eram quem você achava, pode começar a construir uma vida que seja real, não baseada em mentiras, não baseada em obrigações falsas, mas em conexões genuínas com pessoas que realmente se importam com você. Então sim, estou melhor do que jamais imaginei estar. Não é a vida que planejei, mas é uma boa vida. Uma vida honesta. Isso vale mais que qualquer família construída sobre mentiras. Se inscreva no canal e ative o sininho, é fácil, rápido e nos ajuda a produzir novos conteúdos.